Bom dia pessoal e queridos, uma aqui fanfics apresentando a fanfic Naruto o mais novo desafiante capítulo 25. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e o Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 25. Intenção calamitosa. Na manhã seguinte, após a devastadora noite anterior, Naruto, vestido com shorts cargo laranja e uma camiseta preta com uma folha na frente e a marca espiral de seu clã junto com seu nome nas costas, estava em sua cozinha muito silenciosa na frente de uma dúzia de pessoas. Garrafas de cor escura cheias de algum tipo de líquido com trapos saindo do topo delas. Um bocejo escapou de sua boca enquanto ele passava a maior parte da noite interrogando seu amigo com tudo o que podia dizer sobre qual seria exatamente o fim do jogo para Mad Gear. Ainda assim, ele não conseguiu obter do homem a localização do esconderijo de armas do Mad Gear. Eles tinham que ter um estoque bastante significativo de armas, porque quando Naruto tocou no assunto na noite anterior no telhado, o homem começou a rir como se soubesse de algo que Naruto não sabia. Bem, no meio da noite, ele marcou interrogatórios com Kami depois que ela chegou em casa depois de uma longa noite na arena no centro da cidade. Se o método direto de interrogatório de Kami não quebrasse o tolo, então uma pequena rotina de policial bom ou policial mau provavelmente funcionaria depois que Kami terminasse com ele. O pobre bastardo precisava ser afirmado novamente porque era difícil repetir: Kami era uma garota doce. Ela tinha boas intenções. Ela estava um pouco rígida, mas não demorou muito para soltá-la e ela era uma coisinha inteligente. Dito isto, ela tinha muito pouco tato e conhecimento do que deveria ser apropriado, e a menos que algo drástico tivesse mudado nos 2 dias em que Naruto não a viu, ele não achava que isso teria mudado. Até então, ele estava se preparando para a inevitável grande explosão de uma batalha que iria ocorrer. Esperançosamente, poderia ser controlado por alguém. Porque ele definitivamente não iria tentar. Ele estava controlando os danos o suficiente, tentando encontrar uma maneira de acabar com toda essa porcaria do Mad Gear. Ele não precisava ser responsável por se policiar também. Havia outras pessoas que se importavam com isso e que poderiam fazer tal coisa. E falando no diabo, uma delas destrancou a porta de Naruto com a chave que havia sido apresentada a ela anos atrás e entrou e tirou os sapatos na entrada. Sakura, vestindo uma jaqueta branca com detalhes vermelhos e um short curto vermelho como era seu traje de verão. Da próxima vez que você decidir ir embora no dia em que acordar do coma, você poderia pelo menos passar por aqui primeiro e me contar. São 3 quarteirões. Sakura repreendeu enquanto fechava a porta atrás dela e atravessava a sala até a cozinha. Basta levantar e sair por 2 dias nas montanhas para jogar jogos ninja com Ibuki-chan. Ela murmurou quando Naruto se virou e encontrou Sakura com um abraço. Seu idiota. Ela murmurou através do tecido da camisa dele, onde enterrou o rosto. Naruto tentou o seu melhor para não rir enquanto esfregava as costas dela durante o abraço. Sinto muito. Eu só tive que sair e fazer alguma coisa, qualquer coisa. Você teve uma noite longa? Ele foi incapaz de evitar uma risada quando um MHHM abafado de seu melhor amigo lhe disse tudo o que ele precisava saber. Kami contou o que aconteceu. Eu também tive uma, você sabe, mas não uma que me colocou na TV esta noite, ora. O distrito de Fliperama foi destruído ontem à noite, e alguns outros lugares também. A notícia não apareceu ontem à noite por causa da transmissão da luta. Sakura informou Naruto, afastando-se do abraço mútuo com uma carranca estragando seu lindo rosto. Ninguém fora da cidade sabe sobre isso, Naruto. Nem ninguém que não mora nessas áreas. Ninguém morava no bairro dos Fliperamas. Muito poucas pessoas viviam perto da escola que Naruto frequentou. E todas as pessoas que causaram o caos na noite anterior desapareceram. Porra, Mad Gear sabia o que estavam fazendo. Afinal, não foi apenas um ato aleatório e míope de violência da multidão. Foi um último esforço de caça para derrubar os inimigos em potencial da organização antes do que deveria estar acontecendo esta noite, e o grande evento na arena disfarçou isso do resto da visão do Japão.
Todos os locais da cidade onde se sabia que figuras notáveis estavam foram atingidos. As áreas das escolas secundárias com estudantes notavelmente fortes, o distrito de fliperamas onde muitas pessoas frequentavam mesmo com muitas lojas fechadas, foi um alvo intencional, lançando uma rede ampla sobre exatamente quem restava para derrubar. Então Naruto deveria ser um alvo ou apenas uma distração para chegar aos alvos reais? Se ele tivesse ido para a arena e tivesse lutado contra Hugo em vez de varrer as ruas como acabou fazendo, os alunos do Saikyo Ryu não teriam durado tempo suficiente para que Dan trouxesse Blanca. E Dan definitivamente não poderia espancar todas aquelas pessoas, então Blanca também não teria conseguido se tivesse sido deixado sozinho. Todos eles teriam caído se Naruto tivesse ido à arena para lidar com o desafio de Hugo e Poison. Quem mais foi levado assim no passado enquanto ele estava em coma? Pensar tanto sobre coisas tão sérias não era seu forte, mas lá estava ele, andando pela cozinha e quebrando a cabeça. Isso estava se desenrolando para ele rápido demais. A princípio ele pensou que era apenas uma gangue organizada fazendo um jogo de poder assumindo o controle do Japão como sua retórica para atrair pessoas, mas agora parecia um pouco sério. Esse tipo de planeamento social, que utilizava uma transmissão televisiva amplamente vista para bloquear a cobertura noticiosa, era uma tática demasiado avançada para ser apenas um grupo de pessoas a ladrar inutilmente ideologia. Enquanto Naruto continuava a ponderar, a atenção de Sakura foi atraída para o gatinho amarelo que ela sabia que Kami havia adotado nas últimas semanas antes de Naruto acordar. Cara, aquele gatinho está realmente adorando aquele coquetel Molotov. Sakura apontou enquanto observava o agente especial Jack Bauer lamber repetidamente a lateral de uma das garrafas armadas preparadas por Naruto. Tirando Naruto de sua linha de pensamento, ele se aproximou e pegou o gato antes que ele pudesse continuar a ingerir o fluido de ignição do incendiário caseiro. Sim, ele tem uma queda por gasolina. Batsu disse que gosta de dormir nela. Ele informou Sakura enquanto carregava a bolinha amarela para o quarto de Kami. Kan, leve o gato. Ele está tentando lamber as armas que estou fazendo para você. O agradável sotaque britânico atrás da porta o cumprimentou. Um momento. A porta do quarto da garota se abriu e Kami colocou a cabeça para fora enquanto o agente Jack saía dos braços de Naruto e entrava em sua residência pessoal. Bom dia, Naruto. Você quer o prisioneiro de volta? Ele não está dizendo nada? Oh, ele está dizendo muito. Eu só queria saber se você queria tê-lo de volta. Não, estou bem. Se você estiver com fome, posso ir com Sakura-chan tomar café da manhã e trazer algo para você. Sim, por favor. Não tenha pressa. Com isso a porta se fechou mais uma vez e de dentro Naruto pôde ouvir a voz do cara que ele havia pego na noite passada. O que diabos há de errado com vocês, crianças? Quem tem uma conversa dessas sobre café da manhã enquanto interrogam alguém? Não como desde ontem à tarde. Kami respondeu com naturalidade e deixou por isso mesmo enquanto Naruto se afastava de seu quarto. E já que você é tão falador, talvez possa me contar um pouco mais sobre alguns dos locais de encontro do seu grupo. XXX, Genhante, dentro do restaurante que estava tendo suas janelas restauradas após os danos sofridos na noite anterior pelos ataques do Mad Gear. Os idiotas nem sabiam que estava sob sua gestão, eles só queriam criar o inferno. Bem, missão praticamente cumprida. Ao caminhar pelo seu estabelecimento, ele notou a única pessoa que não era trabalhador sentada em uma de suas mesas. Ainda não estamos abertos. Sasuke disse em um tom de voz exasperado assim que parou onde seu visitante estava sentado. Agora sem a jaqueta e o capacete de seu equipamento completo de motociclista, Akira, vestindo uma regata camuflada da floresta, sentou-se à mesa com o rosto apoiado nas mãos iluvadas de couro. Seu cabelo castanho na altura dos ombros escondeu seus olhos até que ela o tirou do rosto para olhar para Sasuke. Ela não disse uma palavra, apenas franziu a testa para ele. Eu sei. Você quer encontrar Mad Gear para tentar recuperá-los para seu irmão. Sasuke respondeu sem sequer ser solicitado verbalmente, perguntando-se por que ela estava tão dócil agora, quando ela tinha sido tão durona e autoritária na noite passada, mas você estragou tudo. Quando começou a tentar espancar todos os amigos que encontrou na rua.
Você desperdiçamos todo esse tempo e perdemos a oportunidade de encontrar as pessoas realmente responsáveis. Por que ele não a abandonou ontem à noite? Ele não sabia. Akira ainda não disse uma palavra a ele, mas agora seus olhos mudaram para um brilho intenso, pois parecia que Sasuke a estava culpando pela falta de resultados de sua equipe improvisada. Ela não iria a lugar nenhum, porque ele era a única pessoa que ela conhecia na cidade. Mal sabia, já que eles só se conheceram ontem à noite, que ela não considerava um rival que pudesse lutar contra. Mad Gear que parecesse inteligente o suficiente para apontá-la na direção certa. Em troca, Sasuke supôs que ele não estava sendo inflexível com Akira saindo de seu restaurante com sua intenção de assassinar o alto escalão do Mad Gear devido ao fato de que ela não era como qualquer outra garota capaz de lutar, pelo menos que ele conheceu. Ela era durona e extremamente quieta quando o capacete estava tirado. Ela não disse uma palavra desde que apareceu 30 minutos atrás e nem estava falando quando ele falou com ela. Foi uma mudança séria em relação à norma quando ele era aquele que seria considerado o mais falante entre duas pessoas. Ainda mais agravante, a campainha da porta de seu restaurante tocou e sua sobrancelha se contraiu quando viu Naruto e Sakura, amiga de Naruto, entrarem. Ótimo, porque era exatamente disso que ele precisava naquele momento, algo irritante loiro com marcas de bigode. Eu me pergunto se esse lugar tem comida para a viagem. Naruto comentou com Sakura enquanto eles olhavam em volta. Ele já não colocou janelas? Droga, Naruto, pela última vez, não estamos abertos. Sasuke disse com um olhar para Naruto. Sério, comida para a viagem? Jinhanten deveria ser um restaurante legítimo com cozinha completa e um ambiente respeitável. Ele nem sabia por que estava chateado. Não era nem mesmo o restaurante dele, ele estava apenas administrando, até que a placa na frente da porta e da janela esteja acesa e diga aberto, estamos fechados, seu idiota. Saia, estou ocupado. Os dois adolescentes intrusos não ficaram desanimados com o pedido de Sasuke para ir embora. Eles simplesmente ignoraram completamente. Seu amigo estava sempre tão bravo? Sakura perguntou a Naruto calmamente, embora Sasuke pudesse ouvi-la claramente, isso realmente não é saudável. Faz mal ao seu coração, você sabe. Naruto acenou com a cabeça sabiamente em concordância e abriu a boca para comentar sobre os problemas de raiva de Sasuke até que avistou o convidado de Sasuke e empalideceu, oh merda. Eu sabia que já tinha visto aquela bicicleta na frente em algum lugar antes. Olhando para Akira, Sasuke notou com algum interesse que os olhos dela estavam tentando abrir um buraco direto em Naruto com a intensidade por trás deles. Não só isso, mas seus punhos estavam cerrados, como se ela fosse dar um soco nele se ele chegasse perto demais. Então ela não gostava de Naruto. Isso honestamente a colocou em um nível superior em seu livro. Naruto parecia pronto para fugir se Sakura não tivesse agarrado seu braço para impedi-lo de sair da cena. Ok, então ele encontrou uma utilidade para Akira. Ela poderia manter Naruto longe dele ou pelo menos fazê-lo calar a boca. O que quer que ele tenha feito para irritá-la no passado, ele realmente não queria estar no mesmo lugar que ela. O olhar diminuiu quando Sakura se sentou à mesa de Akira e agarrou suas duas mãos em um gesto de consolo. Eu ouvi sobre como seu irmão e toda a sua gangue se machucaram. Sinto muito por isso. Daigo pode sempre ter não gostado de Naruto, mas ele era uma boa pessoa, fora isso. Akira apenas desviou o olhar com tristeza e assentiu. Eles pegaram Daigo, Ed e Gun. Isso era novidade para Naruto. Então ele realmente estava certo sobre o que estava pensando antes? Kazama Daigo definitivamente não teria deixado Mad Gear correr por toda a cidade. Foi uma eliminação periódica de qualquer pessoa que se importasse na cidade de Aora, tanto faz. Tem o cão me interrogando um cara na minha casa para descobrir onde Rolento está para que possamos acabar com isso. Se não o fizermos, por volta da meia-noite, algo enorme vai acontecer, e por alguma razão aquele cara diz que não podemos parar o Mad Gear se chegar tão longe. E se você não conseguir o que precisa até esta noite? Sasuke interveio com os braços cruzados. Se você não consegue localizar Rolento, ou descobrir exatamente qual é o fim do jogo para Mad Gear, o que você vai fazer? Naruto balançou a cabeça e começou a andar pelo restaurante. Eu não sei.
Quero dizer que irei para onde o inimigo estará e lutarei contra eles lá, mas onde quer que eles estejam indo será que eles terão armas. Ele não gostava de armas, não quero envolver mais ninguém nisso, mas também não acho que posso fazer isso sozinho, se for o caso. Eu sei onde suas armas estão guardadas e guardadas. 3 pares de olhos se voltaram para Sasuke de repente com a revelação de tal informação. Ele parecia muito desinteressado pelos olhares que recebia das outras 3 pessoas à sua frente e sua linguagem corporal expressava isso. Enquanto Naruto e Sakura pareciam muito interessados, Akira estava apenas lançando-lhe outro olhar severo que dizia muito, sem que ela nunca lhe dissesse uma palavra. Era hora de acabar com essa porcaria. É culpa sua que não chegamos lá. Sasuke disse a Akira em resposta ao olhar furioso dela para ele. Você continuou brigando com ninguém e eu tive que continuar guardando as penas do seu rabo a noite toda até que as ruas ficassem limpas. Eu perdi minha abertura. Ele balançou a cabeça ao pensar em quanto tempo ele perdeu antes que as ruas ficassem livres de Mad Gear. Eu gosto mais de você sem o capacete. Você ouve melhor. Espere um minuto. Naruto interrompeu. Você não foi direto para o esconderijo de armas para poder proteger Akira, alguém que você deve ter conhecido há apenas 1 ou 2 dias, no máximo, se é que isso. Ele olhou de Sasuke para a motociclista em questão enquanto ela apenas encolheu os ombros para ele. Ela não sabia o suficiente sobre Sasuke para saber o quanto ele odiava trabalhar com pessoas, mas você odeia companheiros de equipe. Sasuke zombou e voltou para seus trabalhadores para supervisionar a construção do restaurante. Eu tenho que aproveitar o que posso para aceitar a equipe. Ainda estou meio magoado, só para você saber. Eu não tenho sua habilidade de cura rápida e esquisita. Naruto olhou para seu estômago e deu um tapinha rápido em sua barriga. Eu ainda não estou funcionando completamente. Eu conheço o sentimento. Tudo bem, então ele deixaria passar. Bem, você vai nos dizer onde estão as armas? Volte às 4. Sasuke disse antes de voltar para a cozinha. Se você ainda não descobriu nada sobre Rolento, vem aqui e lançaremos uma ofensiva completa no depósito de armas. Posso garantir que alguém lá estaria em contato com isso bastardo, e então poderemos acabar com essa porcaria. Agora deu fora do meu restaurante. Demorou um pouco, mas ele colocou a cabeça para fora da porta para esclarecer o que acabará de dizer. Akira pode ficar porque ela não me irrita, mas vocês dois podem sair. XXX, mansão pessoal de Karen. Com Karen, ser informada de que Mad Gear tinha capítulos em outros lugares do Japão fez com que a herdeira abastada começasse a pesquisar. Seu corpo ainda estava um pouco dolorido e ela usava um curativo na bochecha devido ao ferimento que recebeu do chicote de veneno, mas o trabalho dos ricos e benevolentes nunca foi concluído. Em um mapa computadorizado do Japão, ela marcou várias cidades menores com proximidade variável de Tóquio, muito parecidas com a cidade de Aoura em população e importância geral no esquema do sistema japonês. Não eram lugares grandes, cidades pequenas com população média que muitos teriam dificuldade em nomear se não tivessem um motivo para ir para lá. Mas todas essas cidades tinham métodos muito fáceis de chegar a Tóquio. Com um pouco mais de pesquisa, ela descobriu que Mad Gear havia neutralizado qualquer ameaça de gangue, do jeito que eles pareciam estar tentando fazer na cidade de Aoura, só que eles realmente tiveram sucesso devido à falta de resistência obstinada que os impediu. As pessoas normais nessas cidades pareciam realmente amar a milícia de Mad Gear, vendo-as como uma espécie de vigilância de bairro que realmente tomaria medidas contra os hooligans de sua cidade. As coisas não aconteceram assim na cidade de Aoura porque o lugar era sinônimo dos hooligans da cidade. Muitas pessoas realmente os amavam e escolheram suas gangues favoritas para apoiar à distância, como times esportivos. Era um tipo de lugar diferente e mostrava o quão difícil era para Mad Gear conquistar. Isso não é nada bom. Ela não queria parecer paranoica, mas as coisas nunca aconteciam assim sem motivo algum. Todas essas cidades encurralam Tóquio. Se toda a retórica maluca de mudar o país, assumindo e derrubando o governo, fosse real, e parecesse cada vez mais real à medida que mais destas coisas viessem à luz, eles teriam uma oportunidade real de apanhar a capital desprevenida.
Rolento também era militar, então ele tinha que ser capaz de orquestrar um ataque surpresa eficaz com os recursos disponíveis, civis rudimentarmente treinados, e fazer valer a pena. Caso contrário, a sua pequena revolta seria esmagada. A polícia de sua cidade e de outras cidades sob o suborno da Mad Gear não se importava e não conseguia entrar em contato com ninguém que fosse realmente importante. Parece que sempre depende de nós, Karen pensou consigo mesma com um suspiro, carregando todas as informações que havia coletado em seu celular antes de usá-lo para fazer uma ligação. Tudo o que ela sabia era que era melhor ele estar em casa, já que seu novo celular aparentemente ainda não estava ativo. Olá, Naruto-san? Sim, estou bem. Na pior das hipóteses, nada além de meros ferimentos superficiais. Escute, preciso falar com você e os outros que vão lutar contra Mad Gear. Tenho informações em potencial que precisamos compartilhar. Você também? Tudo bem, indique um local de encontro. Bem. Naruto já estava um pouco atento para este. Ela nunca admitiria isso em voz alta para alguém que conhecesse, mas as coisas tinham sido terrivelmente tristes enquanto ele estava fora de serviço. O despertar de Naruto foi aparentemente o chute na bunda que eles precisavam para resolver o problema com suas próprias mãos, em vez de esperar que as autoridades competentes o fizessem. Esperançosamente, quando ela fosse adulta e herdasse a enorme riqueza de sua família, ela seria mais proativa em relação a possíveis problemas do que aqueles que atualmente governavam o país, a economia e o mundo. Definitivamente me senti melhor, isso era certo. XXX, antigo distrito industrial da cidade de Aora, armazém escondido Mad Gear, Sodoma ficou surpresa com o humor de Rolento. Foi notavelmente animado, apesar do fato de seus soldados terem sido espancados bastante na noite anterior em 2 locais específicos. Nas outras 5 áreas onde foram despachados, a milícia não encontrou oposição e parecia ser um precursor de como marchariam pelas ruas de Tóquio depois de tudo estar dito e feito e a revolução terminar. O grande samurai americano era tão forte quanto Rolento, já que ambos eram elites no Mad Gear antes de assumirem o controle total do grupo, mas aquele sorriso assustador e contente no rosto do militar era bastante enervante. Não prometia que as coisas iriam correr bem para alguém em algum lugar, então você acha que a noite passada foi um sucesso? Você disse que ninguém foi morto diretamente como resultado dos combates. Rolento disse enquanto passavam pelos estoques abertos de armas que haviam acumulado. Nossas únicas vítimas foram os feridos, e embora alguns sejam mais graves do que outros, isso ainda é esperado. A cidade de Aora deveria ser o exercício de treinamento mais difícil para nossos soldados brilhantes, e eles sobreviveram. Nunca esperei que eles realmente destruíssem todos os nossos inimigos. Você só queria mostrar a eles como era lutar contra alguém considerado superior a eles. Exatamente. Rolento disse, pegando uma das armas pequenas dispostas em uma mesa extremamente longa junto com coletes blindados leves da nova era que numeravam todas as armas presentes, no momento em que o JSDF souber o que acontece, eles tentarão reverter o que fizemos. Realizado. Eles provavelmente serão superiores aos nossos homens, mas não serão mais rápidos do que nossos homens podem mirar, não terão habilidades de manipulação de ki, não serão aberrações para os homens. Eles serão humanos, e não temerão brigar com eles. E teremos o arsenal para combatê-los se for necessário. Concluiu Sodoma. E era verdade. Eles não tinham apenas o equipamento de infantaria de um exército real, mas também helicópteros de ataque, veículos de transporte militar e até alguns tanques. Você acha que um ataque de choque funcionará? Como alguém que pudesse nos impedir saberia que estávamos vindo? Rolento perguntou, pulando nas esteiras de um tanque para andar no belo veículo da morte. Todos estarão à paisana, as armas ficarão escondidas até que seja tarde demais. Os coletes ficam por baixo. Com o posicionamento correto após terminarmos de capturar as figuras dos ramos do governo, podemos dispersar e confundir o inimigo até que a sua falta de liderança ponha fim às coisas. Se tudo corresse como planeado, não haveria conhecimento de qualquer tipo de revolta até que esta já tivesse terminado. Não há tempo para declarar lei marcial, não há tempo para divulgar nada.
A revolução mais rápida e silenciosa da história registrada. Nossos homens dentro da equipe de segurança estão prontos para evitar que qualquer sinal de ataque escape, caso fiquemos atolados em algum lugar. Sodoma sentiu-se excitado por trás de seu traje de samurai e de sua máscara. Isso estava realmente acontecendo. Eles realmente iriam conseguir isso. Rolento daria o primeiro passo em seu sonho de utopia, e ele próprio alcançaria seu objetivo de ter Mad Gear fortalecido pela presença das pessoas que ele considerava os guerreiros mais fortes do mundo. Eles seriam estabelecidos no Japão para o resto da vida. À meia-noite daquela mesma noite, por ordem de Rolento, a milícia em todas as cidades com membros estacionados ali seria finalmente equipada com suas armas de fogo oficiais em vez de peças de treino. E embarcaria nos trens para Tóquio. Dentro de 3 horas depois disso, todos estariam na cidade, alguns já em posição de realizar o que pretendiam, e ao nascer do sol tudo estaria terminado antes que alguém pudesse fazer alguma coisa a respeito. E eles voariam vitoriosamente para a cidade. XXX, aquela tarde, 17 horas, Genyanten, a festa estava tão cheia quanto seria para o próximo show, já que Naruto, Sakura, Batsu, Karin e Kami estavam presentes no restaurante de Sasuke junto com Kazama. Akira, que estava acompanhando para seus próprios propósitos de vingança pessoal. Kami realmente conseguiu extrair algumas informações realmente relevantes do prisioneiro dentro do apartamento dela e de Naruto, e conseguiu localizar vários esconderijos do Mad Gear no mapa dentro da cidade de Aora. A forma como estavam posicionados era uma espécie de posição defensiva, mas não para o arsenal, que ficava em uma área muito menos povoada, perto da periferia da cidade, longe de olhares indiscretos. O dedo de Karin apontou para um marcador que ela havia colocado em um mapa em seu telefone, permitindo que Naruto o visse. É aqui que Rolento estaria se escondendo, posso garantir isso. Não há lugar melhor nesta cidade para tal coisa. E isso se encaixa na sua ligação com as empresas de contrabandistas das propriedades do meu pai. Não só isso, mas estava cercado o suficiente pelo resto das bases, como se fossem uma espécie de perímetro defensivo. Então, qual é o nosso plano de ação a tomar? Eu tenho que matar os dois. Sasuke disse, sentando em uma cadeira longe de todos os outros. Rolento e Sodom têm que morrer ou minha missão estará incompleta. Mas eles não estarão no mesmo lugar. Eu escolho a área de armazenamento de armas como meu local de ataque. Então eles estavam se separando, não é? Isso foi bom o suficiente de qualquer maneira. Foi um uso melhor de seus recursos combinados do que apenas atacar um lugar e fazer sua abordagem dessa maneira. Akira levantou a mão para indicar sem palavras que ela iria atacar a área de armazenamento de armas também. Ela recebeu um aceno de cabeça de Sasuke aceitando isso como um método viável de ação. Demorou um pouco para pensar, mas Kami também ofereceu seus serviços naquela frente da batalha iminente. Eu também irei. Acho que conheço armas bem o suficiente para ter uma ideia do que estamos lidando se as coisas ficarem assim. Sério. Eu também estou com eles. Batsu afirmou categoricamente, parecendo extremamente agredido por sua difícil noite anterior. É um número ímpar de nós e não vou com o grupo que tem Naruto e a garota rica nele. Não vale a pena ter dor de cabeça depois de ser pego por um gigante na TV nacional. Mesmo a sensata Sakura não conseguia controlar os dois egos coexistindo no mesmo campo de batalha, e ela nem teria a oportunidade de tentar fazê-lo. Então isso deixou Naruto com Sakura e Karin para ir para o que Karin estava convencida, sem sombra de dúvida, era o esconderijo de Rolento. O arranha-céu local de uma companhia de navegação era o seu destino. Tanto Naruto quanto Sakura se entreolharam em um acordo silencioso de que eles iriam chutar algum rabo sério passou entre os dois quando eles começaram a socar um ao outro de brincadeira no braço. Não engasgue e tropece no meio de um ataque Sakura-chan. Você faz isso de vez em quando. Não se perca no caminho para o arranha-céu Naruto. Sakura respondeu da mesma forma, brincando, sem responder à tentativa dele de irritá-la. Seu senso de direção é uma droga, então é uma maravilha como você encontrou a vila de Bukishan. Tomando boa nota das equipes separadas, Karin assentiu e guardou o celular antes de se levantar da cadeira para sair do prédio. Muito bem então.
Aqueles de nós que estão adotando a abordagem de lidar com o contrabando e a via comercial de as coisas vêm comigo. Como está em minha área de especialização, vocês dois só seriam passivos se deixados sozinhos. Venham agora. Eu vou responsabilizar você, seu pequeno, GRR. Sakura murmurou para si mesma, levantando-se da cadeira com raiva e com as mãos prontas para tentar lançar um Hadouken nas costas de Karen. Nada grande, apenas um para mostrar a ela o que era o que. Ela teria feito isso até ser interrompida por uma dor aguda em suas costas. Inteligência artificial. Droga, Naruto, pare com isso. Seja uma pessoa melhor e eu serei Sakura-chan. Ela pode ser o demônio, mas ela é o nosso demônio. Naruto disse enquanto flexionava a mão para espancá-la novamente. Ele poderia se acostumar seriamente a fazer isso, especialmente porque ela era obrigada pela honra a não revidar, desde que ele pudesse justificar uma razão para fazer isso. Vamos. Ainda esfregando a bunda por causa do golpe, Sakura o seguiu quando eles entraram na limusine de Karen. Sasuke apenas os observou partir e deu um suspiro de alívio quando eles o fizeram. Talvez ele tenha ficado com o grupo mais tolerável? Esperançosamente, ele estava. Então, qual é o problema entre Naruto e aquela garota Sakura? Eles estão namorando ou algo assim? Se sim, que irônico. Foi quase o suficiente para arrancar uma risada dele. Não, porque ambos são estúpidos demais para ver isso e simplesmente seguir em frente, ou porque Naruto se prendeu na zona de amizade anos atrás. Batsu disse em resposta. Essa foi exatamente a pergunta que ele fez a Naruto por 3 anos e nem havia sido respondida. Ele nem iria entrar em seu problema com Naruto e as outras garotas que ele conhecia. E ela então? Sasuke perguntou, apontando para Kami, que olhou para ele confusa sobre o que ele possivelmente estava insinuando. Ela mora no apartamento dele e parecia bastante confortável pelo que vi. Batsu balançou a cabeça e fez sinal de negativo. Não. Acho que não. Naruto disse algo há alguns meses na Tailândia sobre como Kami ou suas irmãs provavelmente tentariam arrancar o lixo de um cara se eles seguissem em frente qualquer um deles. Ele involuntariamente estremeceu com o pensamento, especialmente porque parecia uma ameaça real devido ao quão brutalmente ousado ele sabia que Kami poderia ser. Afinal, ela havia sido resgatada. Para aquela reunião em particular, depois de interrogar um homem adulto que parecia bastante assustado com ela quando ela deixou a casa de Naruto com ele ainda amarrado em seu quarto. Eu nunca faria uma coisa dessas. Kami defendeu, sabendo agora que eles estavam se referindo à sua personalidade um tanto fria para aqueles que não a conheciam e à sua franqueza. Isso não significava que ela também não soubesse ser gentil. Ela apenas descobriu que mais coisas eram feitas com um toque mais severo. Naruto sabia que por morar com ela, eles se davam bem. Ela não era uma rainha do gelo. Eu fui muito gentil com Naruto quando cuidei dele durante seu coma. Devo muito a todos vocês para tratar qualquer um de vocês dessa maneira, especialmente ele. Completamente entediado com a conversa e bastante impaciente para sair e começar a trabalhar, o queixo de Akira já havia afundado na superfície da mesa, onde ela falava baixinho, como mostrava ser sua natureza dócil sem um capacete e o assustador motociclista completo. Roupa para se esconder, podemos começar a trabalhar agora. Ela perguntou gentilmente, com uma voz quase inaudível que os outros não ouviram devido aos sons da discussão. Não acho que meu comportamento realmente o incomode, pois ele sabe que eu nunca o machucaria. Kami continuou a argumentar em sua própria defesa, por que outro motivo ele teria me permitido morar com ele se fosse esse o caso? Batsu não mencionou o fato de que não havia outra escolha senão deixá-la morar com ele. Ela estava com Anésia e não havia mais ninguém com quem ela pudesse ficar além de Naruto. Você tentou matá-lo há 4 meses, em março. Kami obviamente não se lembrava disso pela expressão em seu rosto, e você não se lembra disso. Claro que não, esqueci. Para ser justo, quem nesta sala não tentou matá-lo ou machucá-lo gravemente em algum momento? Sasuke interrompeu em uma rara demonstração de interesse sobre o que estava acontecendo. Ao seu redor, eu fiz isso, ela fez isso, acho que você fez isso também porque parece que você poderia ter feito.
Batsu teve que concordar a contragosto porque ele lutou contra Naruto quando o conheceu. Ele tem esse tipo de personalidade. E é verdade que acabou com a discussão porque era verdade. Todos os amigos mais próximos de Naruto tentaram chutar sua bunda em algum momento ou outro, com a notável exceção de Ibuki, que não estava lá para dizer isso. Era como uma espécie de fraternidade distorcida que incluía apenas pessoas que estiveram perto de infligir danos permanentes a Uzumaki Naruto, e foi iniciada por ele. Até mesmo Akira decidiu tentar atropelar Naruto em uma motocicleta há apenas 10 meses. Espere, para onde Akira foi? Do lado de fora do restaurante. Ouvia-se o barulho do motor da bicicleta de corrida da garota. Olhando pela janela, a impaciência podia ser vista em seu rosto enquanto ela acelerava o motor em sua própria maneira de tentar dizer que se ninguém viesse, ela iria sozinha. Como ninguém conseguia ouvir a voz dela durante a discussão, esse era o melhor método disponível para ela chamar a atenção deles. Kami foi a primeira a subir na moto de Akira para pegar carona. Batsu observou isso acontecer e antes que sua mente pudesse cair na sarjeta, um pensamento o atingiu. Espere, se Kami é a única que pode andar na bicicleta de Akira, como diabos vamos atravessar a cidade até o local de armazenamento de armas, Sasuke? Ele perguntou, sem obter resposta, Sasuke. Mas Sasuke já havia partido e Batsu amaldiçoou para si mesmo ao lembrar que aqueles ninjas de verdade não precisavam de um veículo para viajar excepcionalmente rápido. Aparentemente Akira viu Sasuke sair do telhado também porque ela também saiu. Droga, eu deveria ter ido com Naruto, Sakura e a garota rica. Batsu disse para si mesmo enquanto caminhava até a porta e trancava a porta para Sasuke enquanto fazia uma ligação em seu celular. Sim, ei mãe, se você já saiu do trabalho agora, preciso de uma carona para algum lugar. XXX, 2 horas depois, com a festa de Naruto, prédio da SYNTH Logistics Company, normalmente não há tantos seguranças. Karen afirmou com alguma preocupação, pois sua limusine estava estacionada a alguns quarteirões de distância para que Naruto pudesse usar seu Enji e fazer uma boa exploração do prédio que eles pretendiam se infiltrar. Ao retornar, ele revelou a ela e a Sakura que havia pelo menos 47 guardas uniformizados ao redor do prédio fazendo patrulhas e sentinelas. Estive aqui várias vezes durante a primavera, antes de tudo isso começar a acontecer. Como parte de seus testes contínuos para ver se ela era digna o suficiente para herdar a fortuna de sua família, Karen teve que cuidar dos assuntos locais de seu pai na região e isso exigia que ela lidasse com situações de negócios como se ela fosse a chefe da Kanzuki Zaibatsu. Assim ela esteve dentro do prédio, ao redor do prédio, pegou um helicóptero e pousou no telhado do prédio, os 9 metros inteiros. Os guardas na frente também eram meio familiares, não só para ela, mas para Sakura e Naruto. Esses são definitivamente membros do Mad Gear. Sakura disse de seu lugar ao lado de Karen dentro do carro. Eles colocaram Naruto no viva-voz do telefone de Sakura para que ambos pudessem falar com ele enquanto ele dava a volta no quarteirão repetidamente sob o disfarce de diferentes empresários. O cara de cabelo ruivo e óculos com o curativo no nariz, eu sou a razão pela qual ele está com o curativo no nariz. Eu me lembro disso. Talvez eu devesse ter batido um pouco mais forte. Então você provavelmente o teria matado Sakura-chan, mas essa é uma jogada tão boa. Ele tirou da rua os caras que já espancamos para que eles pudessem se curar um pouco e ficar ocupados com treinamento e serviço de guarda? Droga isso, quem é esse tal de Rolento? Vamos marcar uma reunião no escritório do último andar e descobrir. Karen perguntou já que já passava das 7 da noite. O sol estava começando a se pôr e não havia mais tempo para ficar brincando. Em 5 horas, a proverbial caixa de Pandora seria aberta em Tóquio, e como ninguém acreditaria ou prestaria atenção a um bando de crianças gritando lobo, caberia a essas mesmas crianças salvar o maldito país inteiro. Não vejo como. Não consigo chegar perto sem ser visto enquanto o sol está alto e aposto que há ainda mais caras lá dentro também. Eles estão mantendo os olhos abertos e observando todos.
Como falcões. Cada vez que eu ando passado, eles pareciam que estavam prestes a me jogar na rua, não importa qual forma eu assumisse. Não há nenhum ponto cego para chegar ao prédio, e mesmo que eu tenha me transformado em um guarda falso, não tenho as credenciais para passar pela segurança eletrônica para entrar. Eu odeio tecnologia. Para Naruto dizer que não havia nenhum lugar por onde entrar furtivamente era um grande negócio. Ele sempre esteve convencido de que não havia lugar onde não pudesse entrar furtivamente. Ele provou isso quando entrou na base da Shadaloo sem dar um único alarme até que estivesse bem lá dentro. Mas este era um lugar com muito, muito menos terreno para observar. Mais olhos cobriam menos território possível em busca de infiltração. Então, por quê? Entrar furtivamente? Tudo o que eles precisavam era de uma distração e tanto, e felizmente eles tinham uma disposição que não era tão óbvia quanto os clones de Naruto. Eles só assustariam Rolento. Se ele tentasse derrotar os guardas com eles, Karen, Sakura disse, chamando a atenção de seu rival rico, aqueles mercenários em sua mansão. Você acha que pode realmente convencê-los a fazer algo útil? Eles são mercenários, Sakura-san. Karen disse com um sorriso conhecedor, como Naruto-san, mas menos confiável, mesmo em grandes números e com muito menos escrúpulos morais. O trabalho de segurança defensiva é seu foco principal, mas pelo preço certo, acredito que eles farão chover chumbo quente sobre quem quer que seja. Seus clientes desejam. Sim, não vamos tão longe. Datebayo. Naruto disse ao ouvir o plano do outro lado da linha, esses caras não são realmente soldados. Eles são trabalhadores de escritórios, adolescentes, donas de casa, pessoas normais que gostam de flash. Apenas pessoas que estão cansadas do jeito que as coisas são. Eu prefiro não matar centenas de pessoas em um tiroteio no centro da cidade com os mercenários de Karen, o pai dela. Arrancaria a carne de seus ossos depois que ela fizesse isso de qualquer maneira. Um arrepio percorreu a espinha de Karen ao pensar em seu pai descobrindo que ela era responsável por abusar do poder dos mercenários que ele contratou para sua segurança. Se isso se tornasse público, a reputação que o Kanzuki Zaibatsu tinha sofreria um duro golpe, e é exatamente por isso que considero Naruto-san um confidente. Ela pensou consigo mesma, também não acho que seria necessário recorrer a tais métodos. Acredito que uma simples tática de diversão seria tudo o que é necessário para entrarmos. Vou ligar para eles agora. Volte para a limusine e fique quieto conosco, Naruto. Sakura disse, colocando-se em uma posição confortável para esperar pela ajuda deles. Não há nada a fazer por enquanto, a menos que você queira lutar para subir a torre inteira. Se ele fizesse isso e Rolento estivesse lá, o homem fugiria imediatamente. Sabe, agora que penso nisso, acho que provavelmente poderia pegar esses caras e me levantar. Não. Distração. Karen e Sakura concordaram ao mesmo tempo de forma decisiva, interrompendo o discurso de vendas de Naruto ao enfrentar todo o desafio do inimigo como um samurai em um campo de batalha feudal. Vocês dois se reconciliaram. Isso é tão fofo. E eu sabia que vocês dois poderiam se dar bem. Ambas as garotas apenas reviraram os olhos antes de escolherem passar o tempo esperando pelo retorno de Naruto, olhando furiosamente uma para a outra. XXX, enquanto isso, distrito industrial da cidade de Aora, armazém. Escondido Mad Gear, não havia lugar mais desolado na cidade onde alguém pudesse escolher esconder coisas. Ninguém usava realmente os armazéns daquela área há mais de 10 anos. As grandes empresas que operavam nas grandes cidades do Japão optaram por armazenar as suas coisas mais perto das suas sedes, nos grandes centros comerciais, em vez de em pequenas cidades secundárias como a cidade de Aora. Portanto, o distrito caiu principalmente em condições semelhantes às de uma cidade fantasma. A cidade simplesmente não tinha dinheiro para demolir a maior parte dela para projetos públicos. Não havia muitos empreendedores querendo comprar propriedades baratas por lá.
De qualquer forma, não havia ninguém ali que pudesse ver o único armazém movimentado que estava fechado e protegido 24 horas por dia por sentinelas no solo e em mirantes. Foi uma coisa boa também, porque o que eles avistaram pode ter sido meio assustador. Provavelmente teria feito as pessoas pensarem se o armazém teria sido convertido num depósito temporário de abastecimento para as Forças Armadas. Os 3 helicópteros militares no telhado e a frota de caminhões e o MERS do exército no chão, na frente. Provavelmente os teriam feito pensar isso. Cara, eles têm helicópteros. Batsu disse ao telefone de seu esconderijo pessoal no quarteirão da instalação alvo. Tudo isso veio da Rússia? Karin diz que essas coisas foram enviadas pela alfândega das Ilhas Kiril. Supõe-se que seja muito mais fácil para Mad Gear subornar. Khan me disse do outro lado da linha, Akira e eu somos o mais próximos que podemos chegar sem sermos descobertos. E quanto a Sasuke e você? Eu posso chegar mais perto, eu acho. Batsu começou a tentar pular telhados e escadas de incêndio para chegar mais perto de onde ele precisava estar, e como eu saberia onde Sasuke está? Eu nem sei onde vocês dois estão. Vocês todos me abandonaram no restaurante, lembre-se. Eu não chamaria isso de abandonar. Você. Achamos que você e Sasuke haviam resolvido algo e foi por isso que ele foi embora. A propósito, Akira não tem o número de Sasuke, então não podemos contatá-lo. Ajudaria se eu pedisse desculpas. Na verdade, é verdade. Uma pequena assassina tão legal que Naruto mantinha em sua casa, tão agradável quando ela não estava quebrando pescoços. E foi muito estranho que ele achasse que isso era a coisa mais normal que ele conseguia pensar naquele momento. Sua vida foi loucamente incrível. Até a mãe dele estava se acostumando com a maneira como ela o deixou sem fazer perguntas. Então, o que diabos devemos fazer? Houve silêncio na linha até que Kami finalmente falou novamente. Akira diz que deveríamos apenas atacá-los. Eles não têm nenhuma arma de fogo em mãos para que possamos enfrentá-los. Mais silêncio por um curto período de tempo. Ela diz que devemos fazer isso agora, antes que mais pessoas se reúnam. Por que ela está falando através de você? Ela não é. Realmente. Ela é tão quieta que você não consegue ouvir a voz dela através do receptor. Desculpe, Akira. Batsu abriu a boca para dizer mais alguma coisa, mas um pensamento aleatório o atingiu bem quando ele estava pulando entre os prédios e quase o fez perder o ponto de pouso. Ele teve que subir para um lugar seguro antes de poder fazer sua pergunta estranha. Ei! Kami, você não está usando roupas com bolsos, apenas aquela malha verde e a boina. Então, onde você guarda seu telefone? Na minha bota, quando não estou usando roupas casuais. Por que isso importa? Oh! Graças a Deus! Por que sua mente caiu direto na sarjeta e ficou lá? Se ela tivesse confirmado alguma de suas suspeitas pervertidas e ocultas, ele não teria sido mais bom. A última coisa que ele precisava era sofrer uma hemorragia nasal logo antes de uma luta. Não vejo o que isso tem a ver com a missão. Não tinha nada a ver com a missão. Só curiosidade mesmo. Quem sabia se algum deles estaria vivo para tocar no assunto mais tarde? E Akira tinha razão, porque de seu novo ponto de vista, Batsu podia ver mais 5 membros do Mad Gear entrando pelos portões. XXX, dentro do terreno do armazém, os portões da frente se fecharam atrás dos 5 recém-chegados soldados da milícia Mad Gear enquanto eles atravessavam as instalações, passando por todas as outras centenas de membros que conversavam animadamente entre si. Quando algumas dessas pessoas cumprimentavam os recém-chegados, além de um rápido boitaqui e um olá dali, eles simplesmente continuaram andando até chegarem ao interior do armazém. Nesse ponto, os membros do grupo começaram a se separar e a andar como se tivessem algum tipo de propósito. Surpreendentemente, muito do trabalho deles não foi perturbado quando eles começaram a colar pedaços de papel com letras estranhas, centralizados em torno do kanji para explodir no interior de caixas escuras de suprimentos que ainda estavam sendo
descarregadas, embaixo das mesas onde o equipamento estava sendo instalado na parte inferior de caixas de munição, etc. Eventualmente, isso chegou ao fim quando um deles tentou subir ao nível mais alto do térreo pelas escadas. Ei! Um dos membros mais atentos do Mad Gear disse quando o homem pego parou em seu caminho bem na escada. O que você está fazendo? Você e seus amigos têm agido de forma estranha desde que chegaram aqui, e você sabe que ninguém é permitido lá em cima sem ordens. Ao chegar perto o suficiente, o homem percebeu que a figura de suas suspeitas tinha uma expressão vidrada nos olhos, como se tivesse sido hipnotizado, e não perdeu tempo antes de brandir um bastão de choque para deixá-lo inconsciente. Todos vocês, parem o Esquadrão 16. Eles sofreram lavagem cerebral por alguém. Em vez de ter medo de que alguém tentasse detê-los, mais de um mês lidando com os combatentes habitantes excessivamente poderosos da cidade de Auro os incitou a deter alguém que estava tentando pôr fim ao seu movimento social. Foi estranho, porque todos sabiam exatamente a quem se referia e todos dentro do armazém os atacaram e detiveram. Após a emissão da ordem, muitas pessoas do lado de fora entraram e, como uma espécie de multidão organizada, pegaram os 5 homens e os carregaram para fora antes de jogá-los por cima da cerca e aplaudir. Não havia como algo tão dissimulado impedi-los de continuar com tudo. Aqueles homens ainda eram seus camaradas, mas simplesmente não teriam permissão para voltar ao armazém ou à missão à meia-noite. Foi por razões de segurança e proteção, é claro. Sim, eles estavam com a bola. E então as enormes portas do armazém se fecharam com cliques que imediatamente chamaram a atenção deles. Eles se viraram com o barulho repentino e surpreendente. Muitos deles que perceberam que haviam sido trancados do lado de fora correram para tentar abrir algumas das portas. Alguns dos veículos militares na frente foram explodidos em explosões de fogo que os fizeram duvidar de chegar perto do armazém. Principalmente porque havia uma parede de fogo no caminho. Isso tendia a deixar as pessoas hesitantes em pularem direção a uma porta. XXX, fora do terreno do armazém, tanto Kami quanto Akira observaram o pânico começar a circular após as explosões na frente de seu esconderijo, deitados em um andaime de outdoors em ruínas. Eles tinham uma visão panorâmica de tudo, sutil. Akira disse baixinho, mas o sarcasmo era evidente. Não creio que qualquer elemento surpresa tenha mais importância. Kami disse enquanto se levantava de onde eles estavam deitados. Não era como se houvesse uma chance melhor de acertá-los, embora a abordagem fosse tão delicada quanto a de um rinoceronte, a explosão os separou de suas armas de fogo. Esta foi uma situação muito viável. Vamos? Como iríamos descer? A pergunta de Akira foi interrompida quando ela viu Kami usar suas manoplas vermelhas muito protetoras para deslizar por um fio que saía do andaime e cair no terreno do armazém. Eu não posso fazer isso. Ela se levantou e olhou para o cinto de corrente em volta da cintura antes de suspirar e jogá-lo por cima do arame que Kami acabará de usar. Para Daigoni, eu acho. Vingar-se de pessoas perigosas era uma dor séria, mesmo quando as feridas ainda eram recentes. Como algumas pessoas podem se encontrar tão dedicadas a fazer uma coisa dessas? XXX, telhado do armazém. Bem, o plano de genjutsu de Sasuke falhou regiamente. Ele não foi capaz de chegar a tudo o que precisava ser destruído no armazém antes que seus drones de sugestão temporários fossem capturados. Tudo bem, porém, você tinha que ser capaz de se ajustar na hora e, felizmente, ele recebeu uma abertura de banner para entrar e impedir que outros fizessem o mesmo. Ele não sabia onde estavam as outras pessoas que decidiram ir com ele, mas elas não estavam no local quando ele disparou suas etiquetas explosivas e era isso que importava. Assim que entrou e trancou o lugar, ele decidiu terminar o que seu plano original previa. Essas armas precisavam ser eliminadas e nenhuma era mais importante em sua mente do que os helicópteros de ataque no telhado. Não porque ele quisesse impedir a insurreição de Mad Gear, mas porque se eles realmente conseguissem, ele seria mais pressionado para cumprir sua missão. Portanto,
atacar uma parte vital do seu plano, através do seu apoio aéreo, pretendia apenas expulsar um dos seus alvos. O suave ruído de deslizamento de aço contra aço foi o único aviso que Sasuke teve antes de um golpe de katana ser enviado para cortá-lo ao meio. Em vez de ser Sasuke, porém, era um barril de combustível de metal vazio que sofreu o corte implacável devido a um Kawarimi no jutsu oportuno. A uma distância segura, Sasuke olhou para seu imponente inimigo com armadura de samurai, que ficou para trás em uma postura muito bem estudada que mostrava que ele sabia o que estava fazendo. Armadura vermelha no peito com o kanji na frente, jeans, meias tabi, sandálias jeta e a imponente combinação de capacete e máscara. Sim, esse era um dos caras que ele deveria derrubar. Sodoma, eu presumo. Sodom assentiu enquanto seus olhos olhavam para a figura agachada de Sasuke, o assassino da China que falhou em uma tentativa anterior de derrubar Rolento em Tóquio. Morre o carro da morte. Sasuke ergueu uma sobrancelha para o jargão que acabará de sair da boca de seu suposto inimigo. Essa era mesmo uma linguagem estabelecida? Ele tentou repetir o que Sodoma havia dito baixinho para testar por si mesmo antes de apenas prosseguir com o que achava que deveria ter dito desde o início: o quê? Morre o carro da morte do trabalho. Sodom repetiu como se fosse óbvio que Sasuke deveria ser capaz de entendê-lo. Um pouco mais de reflexão por parte de Sasuke ligou algumas coisas. Sodoma tinha sotaque nova-iorquino e essas palavras soavam como inglesas para ele. Então Sasuke passou a falar inglês para se dirigir ao inimigo e entender corretamente. Você acabou de tentar me perguntar Daijoubu Jizuka? Ele perguntou. Você realmente acabou de me perguntar se eu estava bem ou não? Não fale japonês de novo, por favor. Então você veio atrás de mim como veio por Rolento. Sodoma concordou em falar inglês. Mesmo que Sasuke não pudesse ver, seu rosto estava bastante vermelho por ter sido chamado de seu terrível sotaque ao falar o idioma. É muito corajoso vir aqui sozinho, mesmo para um assassino. TCH. Sasuke apenas zombou antes de decidir ir direto ao assunto. Não é realmente coragem se não há nada com que ter medo de lidar em primeiro lugar. Ele então teve que pular de volta na hélice de um dos helicópteros para evitar outra tentativa de que Sodoma o cortasse ao meio. Parecia que ele havia atingido um nervo. Um teste aos reflexos de Sodoma ocorreu quando Sasuke rapidamente atacou Sodoma, lançando 3 shuriken nele. Foi brincadeira de criança para ele desviar as estrelas ninja, e Sasuke realmente não esperava machucá-lo com nenhuma delas, porque mesmo que elas tivessem pousado, Sodom estava usando armadura em suas áreas vitais. Ao avistar as armas que Sasuke usava, os olhos de Sodom brilharam por trás de sua máscara. Você é um ninja. Faz muito tempo que não sou chamado de ninja. Diretamente. Mas sim, sou. Sasuke admitiu, mas ficou completamente confuso com as ações de Sodom. O homem se curvou para Sasuke, até a cintura, como se estivesse demonstrando respeito por Sasuke. Eu sempre quis travar outra batalha contra um ninja. Isso é realmente uma honra para mim. Ele olhou para cima e viu que Sasuke não estava mais na pá da hélice, e desferiu uma série de pequenos ataques ardentes em suas costas. Katon, ou Zenka no Jutsu, liberação de fogo, Jutsu da Flor da Fênix. Sasuke chegou ao lado cego de Sodoma e acertou em cheio com cada uma de suas várias bolas de fogo em miniatura que mandou o homem ao chão, deslizando pelo telhado até bater em um dos helicópteros. Se você lutou contra um ninja, então você deve saber que não deve tirar os olhos deles. Fim do jogo. Ele disse enquanto fazia o selo do tigre. Ele já havia colocado etiquetas explosivas nas pontas dos helicópteros que os desabilitariam e, ao serem acionados, eles explodiram. Sodoma estava tão perto da explosão que não havia como escapar. Ele simplesmente não teve tempo, nem mesmo de se levantar de onde Sasuke o derrubou. De qualquer forma, isso foi o suficiente daquela porcaria ridícula do Mad Gear. Arsenal, destruído. Liderança, aleijada. É hora de passar agora para a próxima vítima.
Uma hélice saiu voando da fumaça e do fogo que as etiquetas explosivas de Sasuke causaram e ele foi forçado a pular para fora do caminho para não ser mutilado ou morto por ela, dependendo de quão afiadas as lâminas eram. Ele achava que eles eram afiados o suficiente para picá-lo. Ele saiu do chão e Sodoma saiu correndo como um carro pequeno voando pela rua. Ele agarrou a perna de Sasuke e o jogou no chão, arrastando-o pela superfície do telhado sem diminuir a velocidade antes de se virar e arremessar Sasuke como uma bola e uma corrente na direção oposta, Daikyo Burning. Sasuke foi arremessado através de um conjunto de barris de metal de combustível vazios e gemeu quando começou a se levantar novamente. Ok, você ganha um. Todo mundo ganha um. Ele fervia baixinho. A parte de trás da camisa estava em farrapos, assim como a pele da parte superior das costas. Um caso terrível de erupção na estrada junto com o trauma de levar uma pancada como uma boneca e ser arremessado como uma bola de softball. Esse foi o seu erro. Ele considerou seu oponente um idiota por se curvar e tirar os olhos dele. Sasuke imaginou que Sodoma não teria chance de sobreviver ao primeiro ataque que ele lhe desferiu, mas Sodoma estava usando uma armadura em seu corpo, cabeça e rosto. Não era como se ele próprio tivesse sido queimado se estivesse usando equipamento que fosse bom. Eu subestimei você à primeira vista. Sodoma admitiu, erguendo sua katana para enfrentar Sasuke mais uma vez. Sua forma ainda estava fumegante por ter sido pega no fogo e suas calças estavam visivelmente queimadas. Você diz que é um ninja, mas não se veste como um ninja ou não, não vou te levar a sério. De novo. Nada foi dito em troca por Sasuke, que apenas ativou seu Sharingan e ficou pronto. Ele não conseguiu contato visual com Sodoma. A máscara do capacete do homem impediu-o de espiar através da escuridão dos olhos para prendê-lo em um genjutsu. Talvez fosse por isso que Anbu em Konoha usava aquelas máscaras de porcelana? Para que nenhum Uchiha pudesse vencê-los daquela forma. Afinal, seu ancestral era inimigo do Hokage inaugural. Mas Sasuke teve que prestar muita atenção em seu inimigo quando viu sacar lentamente uma segunda katana para empunhar duas armas mortais. Era hora de descobrir o quão bem ele poderia realmente usar essas coisas. Bem, eu não gosto de assassinar alvos que não podem me defender de qualquer maneira. XXX, centro da cidade de Aora, edifício da SYNTH Logistics Company. O sol havia se posto e agora a força de segurança da empresa tinha algo com que se preocupar legitimamente. Veículos pretos pararam no portão da frente nos fundos da instalação, e a milícia Mad Gear, sob o disfarce de guardas de segurança contratados, imediatamente fechou os portões e esperou em uma espécie de impasse com os mercenários profissionais que saíram e parecia que estavam formulando um plano para invadir o prédio. Foi para isso que eles se prepararam. O que Rolento os treinou para enfrentar. Era um pouco cedo. Um aquecimento antes da meia-noite daquela noite. Eles não estavam dispostos a ser intimidados por um bando de soldados profissionais que um cidadão preocupado com muito dinheiro distribuía dinheiro para contratar. Eles pareciam estar armados de maneira uniforme, já que não havia como um grupo de mercenários se envolver em um tiroteio no meio de qualquer cidade no coração do Japão, portanto eles tinham armamento corpo a corpo, como tasers, bastões e coisas assim. Nesse sentido, tudo bem porque era isso que Mad Gear planejava trazer para o baile. Também, com o impasse na frente e atrás da torre tomando o foco dos holofotes de segurança para que nenhum movimento ao longo das linhas fosse perdido com a noite caindo sobre a cidade, era muito mais fácil para alguém como, digamos, um ninja, se esgueirar passado e comece a escalar a lateral do prédio. Mesmo que ele estivesse vestido com equipamento de combate laranja. Não me deixe cair, Naruto-san. Se eu cair, nunca vou te perdoar. E carregando duas garotas de 16 anos amarradas a ele em um arnês improvisado de baixa qualidade. Ei, se ele pudesse escalar a face de um monumento de montanha em plena luz do dia e grafitá-lo antes que alguém o notasse, ele definitivamente conseguiria fazer isso.
Se você cair, estará morto, então não acho que não perdoá-lo será um grande problema. Agora pare de importuná-lo. Sakura repreendeu tranquilamente com uma pequena cotovelada ao lado de Karin enquanto as duas garotas se arrastavam por baixo de Naruto enquanto ele continuava a subir. Tenho certeza que Naruto já fez isso antes. E ele meio que tinha, mas com corda de verdade, não com duas dúzias de fios ninja enrolados nas coxas das garotas e se estendendo para cima até onde estava super enrolado em qualquer lugar seguro de Naruto, em volta dos ombros e da cintura. Só não se mexa muito e fique mais quieto ou seremos pegos. Quanto tempo esses caras vão ficar lá, aliás? Naruto perguntou sobre os mercenários diversivos no terreno. Contratei seus serviços extras por 24 horas, então posso mantê-los lá por no máximo esse tempo antes que eles possam retornar contratualmente para minha mansão. Karin respondeu, tentando não olhar para baixo. Ela não precisava ser lembrada de que seu bem-estar físico estava nas mãos de alguém que ela viu cair no corredor da escola sem sequer correr ou tropeçar em nada. E Naruto podia entender o medo dela, porque ele também mal confiava em si mesmo para conseguir isso. Foi por isso que ele foi extremamente meticuloso ao aplicar arame ninja generosamente em volta das coxas das garotas. Para sua sorte, Karin não optou por escurecer os olhos quando fez isso, e Sakura sempre foi muito boa em quase tudo que ele fazia. Agora isso foi uma confiança séria. Os olhos de Karin não poderiam ter sido fechados com mais força se tivessem sido mantidos fechados com prendedores de roupa, e teria sido engraçado se ela não tivesse uma razão completamente legítima para se sentir assim. Sakura parecia estranhamente calma por estar a mais de 20 andares do chão e com sua vida em jogo. Por quê? Você não está com medo, Sakura-chan? Oh, eu estou com medo. Sakura disse com uma voz alarmantemente calma. Na verdade, estou petrificada. Estou me concentrando o máximo que posso em não gritar. Por que isso é realmente estúpido e por que deixei você me convencer a fazer isso? Ela finalmente desabou em um gemido desesperado. Eu deveria ter deixado você lutar para subir as escadas como você queria desde o início. Agora estou balançando como um ioiô ao vento. Escadas eram para idiotas. Estamos quase no topo, então fique tranquilo. Naruto informou as meninas. Faça-os lutar contra uma maldita organização criminosa nas selvas da Tailândia e eles ficarão bem. Fazer com que uma milícia sob o controle de um comandante das forças especiais usasse sua cidade como base para tentar derrubar o governo nacional e ambos eram a favor de combatê-los para detê-los. Mas escalar um pequeno arranha-céu amarrado com um fio de metal fino e eles ficaram inquietos e assustados. Com apenas algumas janelas grandes sobrando antes do topo, Karin e Sakura espiaram para dentro enquanto eram carregadas e se depararam com alguém que estava andando pelo corredor até ver Naruto subir no vidro. A partir desse ponto, ele apenas ficou olhando enquanto duas adolescentes eram içadas à sua vista. Rolento só conseguia encarar Sakura e Karin e as duas garotas só podiam fazer o mesmo como se estivessem todas confusas com as circunstâncias em que se entreolhavam. A realidade da situação então se instalou em Rolento e ele virou-se pelo corredor para começar a correr. Isso tirou Sakura e Karin de seus estados de descrença e as duas garotas se afastaram da vidraça com os pés para balançar para trás e chutarem através da janela para pousar dentro do prédio respectivamente agachadas, livres do chicote de fios ninja de Naruto. As duas garotas sorriram uma para a outra antes de sair para tentar perseguir Rolento. XXX, que tipo de sorte ele teve? Isso era o que Rolento estava pensando consigo mesmo. Ele tinha acabado de voltar da inspeção dos guardas no nível do solo que se preparavam para um ataque dos mercenários do lado de fora. Não havia preocupação ali. A pesquisa sobre a empresa exata que os despachou para contratar revelou sua reputação de não ter nada além de um bando de soldados fracassados preenchendo suas fileiras. Se os tiros não fossem um problema, e certamente não estavam no meio de uma cidade, seus homens poderiam facilmente lidar com eles sem se colocarem em grande perigo. E então, no caminho de volta para seu escritório, ele viu não apenas
mas 3 das poucas pessoas restantes na lista dos habitantes mais perigosos da cidade de Aurora escalando a lateral de seu prédio. Escusado será dizer que ele disparou em direção à escada e, ao chegar aos degraus, começou a tentar percorrer os 12 andares restantes até seu escritório no último andar para se proteger e utilizar suas contramedidas, mas primeiro. Rolento tirou o rádio do cinto e imediatamente começou a falar: "Despache o K-50 agora." Ele gritou no receptor: "Eu sei que ainda não é a hora, mas temos uma praga gigantesca subindo do lado de fora da parede oeste da torre. Mate-o e você será promovido. Considere este seu último teste de campo." XXX, fora do prédio, para onde diabos as garotas foram? Naruto perguntou a si mesmo. Ele subiu um pouco mais alto. Depois de ouvir um barulho surdo de estrondo, mas não demorou mais do que alguns segundos para sentir que estava sentindo falta do fardo das 2 garotas que pesavam em sua descida. Oh, cara, elas não fizeram isso. Eles não caíram, não é? Como diabos vou contar ao pai de Karen que fiz com que ela fosse morta sem que ele arruinasse meu crédito vitalício? E a mãe de Sakura-chan vai me matar com panelas de ferro fundido. O pânico teve que ser colocado em segundo plano quando Naruto ouviu as pás da hélice zumbindo. Alguns momentos depois, do topo do arranha-céu, um helicóptero sobrevoou e iluminou a luz, conseguindo localizar Naruto e colocá-lo à vista. Não! Naruto gemeu para si mesmo ao ver o canhão principal na frente do helicóptero começar a girar e esquentar. Tem um helicóptero aqui? Droga, Rasengan, esfera espiral. Naruto rapidamente formou a bola azul de chakra em sua mão e a jogou na janela no momento em que o helicóptero começou a atirar nele. Naruto cobriu a cabeça enquanto se esquivava de projéteis atrás de mesas e paredes de cubículos que eram tão eficazes em bloquear balas quanto jornais. Lutando contra um helicóptero com as próprias mãos. Claro, por que não? Seria uma novidade para um dia colocar na biografia. Ele só esperava que não tivesse que ser escrito e lançado póstumamente por outra pessoa que não ele. Fim de capítulo. Até o próximo.